Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou explicar sobre a função seno e observar algumas características quando essa função seno é, por exemplo, multiplicada por 2, o x multiplicado por 2, ou ela é somada, ou o x somado com 2, com 3, eu dei o exemplo do 2, mas pode ser qualquer número, ok? Vamos lá? A função seno encontra-se na apostila na página 60 e 61. Observem aí comigo, ele fala assim, a função seno, a função trigonométrica seno, associa a cada número real x o seno do arco da medida x em radianos, tá? Então, o que ele trouxe? Ele trouxe uma tabelinha para vocês, por exemplo, né, só para a gente relembrar. Π sobre 6. Lembra? O π é 180. Então, aqui, ó, é 180 dividido por 6, né? É como se aqui nós estivéssemos falando do ângulo de 30 graus, tá? Essa daqui, por exemplo, é π sobre 4. Π sobre 4 é 180 dividido por 4. Então, esse dá 45 graus. E assim sucessivamente. Aquele círculo trigonométrico que eu já mostrei na aula para vocês. Então, a apostila traz uma tabelinha completa. Tá? Lembrando que ela inicia no grau zero e vai até a volta completa, que é 360 graus. E aí o que ele fala? Ó, escolhendo os valores escolhidos para x corresponde ao arco de uma volta positiva. Agora vamos marcar os pontos x e o seno de x no plano cartesiano. Então a apostila, ela veio e marcou cada um dos pontinhos, tá? O que será o gráfico dessa função? O gráfico dessa função, gente, é justamente essa linha que liga os pontos, essa linha vermelhinha aqui, ó, tá vendo? E ela é uma função periódica, então por isso que a gente viu a função periódica. O que vai acontecer aqui? Se a gente continua dando a volta completa, ela volta a fazer o mesmo movimento, tá? Ela é uma função periódica, tá? Acompanhem comigo aí algumas observações importantes a se fazer. Ainda lá na página 61 da apostila, tá? Que observações importantes são essas? Então, são essas que eu vou destacar com vocês agora, tá? Aqui, gente, ele fez o gráfico tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tá? Lembre-se, o gráfico é essa curvinha aí na cor vermelha e ela é periódica, ela sempre vai se repetindo, tá? Então, olha só. Como o gráfico da função seno se repete 2π em 2π, 2π, então a gente tem uma primeira informação que é muito importante, que é o período é sempre 2π. O que significa isso? Que quando ela dá uma volta completa, o seno passa a se repetir, certo? Depois ele fala o conjunto, né, o domínio R, que é o conjunto imagem, ele vai variar de -1 até 1. Então, olha só, os valores sempre serão no mínimo -1 e no máximo 1, tá? Então, isso também é uma coisa importante, o período e o conjunto imagem, tá? Aí, depois ele fala, a função é ímpar, pois quando a gente olha o seno do mesmo x, isso dá menos seno de x, tá? A gente aprendeu função par e função ímpar lá no primeiro ano do ensino médio. Então, a função seno, ela é uma função ímpar. E o gráfico da função seno é conhecido como uma curva denominada senoide, tá? O que eles podem pedir para vocês? Eles podem pedir justamente isso, colocando um x multiplicando pela função ou pelo 2, né, pelo x lá do seno. O que acontece com o período e o que acontece com o intervalo, com o conjunto imagem, que é o intervalo que vai do -1 até 1. Então, eu vou mostrar para vocês alguns acontecimentos com o gráfico quando a gente vai fazendo essas informações. Lembrando, gente, que isso é um resumo da página 63 e 64 da apostila de vocês, ok? Então, vamos para a próxima imagem. Olha só, essa daqui é a função original, tá? Seno de x, certo? O que a gente tem que lembrar? Que o período dela é 2π. A cada uma volta completa, ela volta a fazer um movimento igual, tá? E o conjunto imagem vai do -1 até 1, tá? Isso daqui é lá na nossa função original. O que acontece? No primeiro modelo, deixa eu só deslocar um pouquinho, eu peguei a função seno e multipliquei por 2,
tá? O que a gente consegue observar em relação desse gráfico a esse? Ele é bem parecido. O que mudou? Mudou aqui, ó, a nossa imagem agora. Ele deu uma alargada nesse sentido. Então, enquanto essa ia do 1 até o menos 1, ou do menos 1 até o 1, a de cima, por ter um 2 multiplicando aqui, ele mexeu na imagem. Então, como é que fica o período nesse caso? O período continua igual, continua 2π. A curva, a cada 2π, ela permanece com o mesmo movimento. Porém, a imagem, ela amplia. Enquanto aqui ela ia do menos 1 até o 1, essa daqui ela vai aqui, ó, de baixo, do menos 2 até o 2. Então, eu tenho assim, ó, do menos 2 até o 2. Então, quando eu tiver um número multiplicando o seno, a gente aumenta a imagem, tá? A mesma coisa eu fiz aqui embaixo, eu peguei o 3 e multipliquei pela função c, tá? O que vai acontecer nesse gráfico aqui? O período permanece igual, ok? Só que agora a nossa imagem, ela tá indo aqui embaixo, ó, do menos 3 até lá em cima o 3, tá? Ele vai sempre alargando nesse sentido, ou seja, a minha imagem vai do menos 3 até o 3. Então, é isso que pode ser solicitado no exercício. Qual é o período e qual é o conjunto imagem para essas movimentações aí do gráfico, tá? Mudando agora, olha o que eu fiz. Agora, ao invés de pegar a função, tá? Eu multipliquei o x por 2. O que muda nesse caso? Essa daqui é a minha original, tá? O período é 2π e o conjunto imagem, ele vai do menos 1 até o 1, tá? Ó, ele tá indo do menos 1 aqui até o 1. No caso, quando eu tenho um número multiplicando por x, a imagem não muda, olha, ela continua do menos 1 até 1. A imagem permanece igual. O que muda nesse caso? Vocês podem observar que as minhoquinhas aqui, essas estão mais afastadas e a de lá estão mais pertinha. Olha só o que acontece com as minhoquinhas quando eu multiplico por 4, né? Ficam mais juntinhas ainda. O que significa isso? Que o período ficou menor, tá? Para saber qual é o novo período, esse número que está multiplicando o x vai dividir pelo período antigo. Então, o período antigo da função original era 2π. E aí, eu vou dividir ele por 2. Da onde saiu esse 2? É o número que está multiplicando o x. Eu posso simplificar aqui. Então, agora o período é apenas π. A cada 180 graus, ele repete o movimento de novo, tá? Na de baixo, né? A imagem permanece a mesma, vai do menos 1 até o 1. Ó, tá aqui, ó. Do menos 1 até o 1. Porém, o x, ó, ele foi multiplicado por 4, tá? Então, o x, opa, eu peguei a borracha e não limpei. O x, ele foi multiplicado por 4, tá? Então, eu tenho que pegar o período, né? Vamos lembrar que o período era 2π da função original e vou dividir por 4, tá? Simplificando aqui por 2 e aqui por 2, eu encontro que o novo período é π dividido por 2. Tá? Então, voltando, quando eu peguei o número 2 e o 3 e multipliquei pela função, eu alarguei aí a minha função c. Agora, o que aconteceu? Quando eu mexi no período, quando eu multipliquei um valor por x, os negocinhos ficaram mais próximos, ok? E aí, nós temos mais uma variação. Vamos lá. Essa daqui, que está logo abaixo da minha imagem, é a função original. Lembre-se, o período dela é 2π e o conjunto imagem, ele vai do menos 1 até 1. O que eu fiz nessa? Olha só, no primeiro caso, eu somei 3. Então, olha, o desenho, se vocês observarem, ele permaneceu exatamente igual, olha só. O desenho permaneceu exatamente igual, assim como essa. Estão exatamente iguais, mas a gente deslocou ela aqui. Enquanto ela passava aqui embaixo no 0, 0, agora ela está passando nesse 3. Então, a gente deslocou ela, tá? O que acontece? O período permanece exatamente igual, tá?
Porém, esse mais 3 aqui faz mexer com a minha imagem. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a imagem original, ela ia do menos 1, eu vou somar mais 3 e vou somar mais 3 ao 1. Agora, se vocês observarem, a minha imagem vai menos 1 mais 3 dá 2 e 1 mais 3 dá 4. Então, a minha imagem agora está indo do 2 até o 4, tá? Essa é o gráfico. Agora, na de baixo, ao invés de somar 3, eu subtraí 3. Vocês podem observar que a curva é exatamente igual. Só que agora, em vez de subir, ela desceu, tá? O processo é o mesmo, tá? Vou fazer até de azul. Ia do menos 1 até 1. Vou subtrair 3 e vou subtrair 3. Como vai ficar agora? O período é igual, 2π, a curva permaneceu igual, porém a imagem agora vai. Devo 1 e devo 3, estou devendo 4, e tenho 1 e devo 3, estou devendo 2. Então, a nossa imagem, se você observar aqui, ó, agora ela vai do menos 4 até o menos 2, ok? E para a gente finalizar, tá? Nós temos esse último modelinho aqui, quando a gente soma ou mais 3 no x, ou menos 2 no x, ou π sobre alguma coisa, pode ser qualquer valor, ou somado ou subtraído. Quando isso acontecer, tá? A curva permanece exatamente igual, olha só, né? Ela tem um pequeno deslocamento aqui para direita nesse caso e para esquerda nesse caso, né? Ela tem um pequeno deslocamento. Mas, em ambos os casos, quando a gente tiver alguma coisa somando ou subtraindo x, a função continua com o mesmo período, então todas elas, o período é 2π e a minha imagem, em todos os casos, vai do menos 1 até 1. Pode observar aqui, ó. Tá vendo? Do menos 1 até o 1, do menos 1 até o 1, e essa que é a original, do menos 1 até o 1. Então, quando eu estiver somando aqui o x ou subtraindo, o período e a imagem não se alteram, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau para vocês!